Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O Instituto Nacional de Estatística divulgou esta sexta-feira novos dados sobre o preço das casas praticados durante o primeiro trimestre de 2024. Segundo o organismo de estatísticas, o índice de preços da habitação aumentou 7% nos primeiros 3 meses do ano, em relação a igual período de 2023. Este valor representa uma desaceleração de 0,8 pontos percentuais em relação à subida do trimestre anterior e um abrandamento de 1,7 pontos em relação ao trimestre homólogo. Trata-se do menor aumento desde o primeiro trimestre de 2021. O INE dá conta de que os preços das casas já existentes no mercado aumentaram mais que os preços das casas novas. Em cadeia, a subida do índice de preços da habitação foi de 0,6%, com os preços dos alojamentos existentes a crescerem 1,1% e o dos alojamentos novos a cair menos 0,8%. Nos primeiros 3 meses do ano foram transacionadas cerca de 33 mil habitações, menos 4,1% face ao mesmo período de 2023. O valor das habitações transacionadas neste período atingiu os 6,7 mil milhões de euros, menos 1,8% que no primeiro trimestre do ano passado. O INE refere ainda que a maioria das casas, cerca de 86%, foram compradas por famílias, no valor de 5,7 mil milhões de euros. Ainda assim, este valor foi inferior em 3,4% em relação ao número de casas compradas pelas famílias no mesmo período de 2023. Houve também uma redução homóloga de 1,5% do valor total transacionado. De acordo com o INE, a compra de habitação por compradores com domicílio fiscal em Portugal diminuiu 3,1% em termos homólogos para um total de cerca de 31 mil casas. Por seu turno, os não residentes compraram 6,2% do total de casas, cerca de 2 mil, num valor total de quase 700 milhões de euros. É de referir que, apesar da menor venda de casas no primeiro trimestre, a diminuição do montante das transações acabou por não ser tão expressiva. Em causa pode estar o preço das casas, que continua elevado, e de haver uma maior procura por habitações nos grandes centros urbanos, como a Grande Lisboa e a região norte, que representam quase 50% do total de casas vendidas no período em análise. Segundo um outro estudo do INE, também divulgado esta semana, entre 2000 e 2023, as despesas associadas à habitação quase duplicaram. Durante o período 2022-2023, os custos relacionados com a casa representaram 39% do valor da despesa total das famílias. As despesas com este encargo rondaram os 9.390 euros mensais. Fechamos assim mais um episódio do Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast A Beleza das Pequenas Coisas, da autoria de Bernardo Mendonça. A convidada do último episódio é a atriz Cláudia Jardim. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.